e fui anotando aí o que eu, das muitas coisas que o senhor falou, eu fui tentando pontuar algumas coisas aqui para a gente conversar, né? Mas, olha, foi difícil porque eu queria anotar tudo. Então, tive que me conter aqui. Bom, o senhor começou falando, professor, sobre alguns aspectos desse nosso tempo. O senhor falou que é um tempo de superficialidade, relativismo, né? E aí eu acrescentei aqui também imediatismo, né? A gente até brinca, né, que é a era da geração do miojo, né? Até porque hoje o miojo já demora muito tempo, né? Tinha que ser mais rápido, na verdade. Então o miojo já está demorando muito. Então a gente não tem mais paciência para esperar nem o miojo para ficar pronto. A gente vai lá com o garfo e fica pensando, será que já está bom? Né? Por quê? Porque para a gente tudo tem que ser assim, né? Muito rápido. Né? É uma característica desse nosso tempo. E atrelada a isso, a esta superficialidade, relativismo, imediatismo e tudo mais, o André Siegel, ele tem um livro chamado Cérebro Adolescente. Ele diz que, nesse livro, que os estudos mostram que hoje, por causa desse cenário, o conceito de adolescência, ele se estendeu. Então, ele diz que, em algumas pessoas, a adolescência pode ser identificada com até 24 anos, ele fala. Então, você tem aí adolescentes de aproximadamente 24 anos, pessoas que não amadureceram, e ele mostra que isso é um processo, inclusive até mesmo meio que fisiológico, o próprio cérebro não amadurece e tudo mais, e ele descreve algumas características. Bom, e aí eu formulei uma pergunta a partir deste cenário. Essa ânsia por resultados imediatos, porque a gente quer tudo, né? Esse imediatismo, essa ânsia por resultados imediatos, essa imaturidade, ela está afetando a maneira como se vê e se vive o ministério? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, essa foi a preocupação quando eu estava orando e buscando a Deus o caminho da palestra. Eu fui levado exatamente para essa preocupação. Por isso que eu disse a vocês que eu comecei muito cedo e que eu venho construindo cada um dos pilares, cada base, para chegar até aqui. Sexta-feira agora, dia 13, portanto, uma sexta-feira 13, eu completei 45 anos. O fato de eu não ter podido estar aqui amanhã é que amanhã farão um culto em ação de graças pelo meu aniversário no setor onde eu estou. Aliás, o dia 13 de junho de 1980, Valmir, também era uma sexta-feira. Então, para alguns, uma superstição dizendo assim, não vem coisa boa na sexta-feira 13? Falaram de Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode nascer alguma coisa boa na sexta-feira 13? Nasceu. Olha eu aqui. Mas eu vim construindo exatamente essa ideia de que aptidão, se tornar apto, se tornar capaz, a destreza, a erudição, ela não acontece da noite para o dia. Aliás, eu li esse livro e trouxe uma discussão recente em Pinheiros com essa adolescência tardia e o quanto isso é prejudicial, porque aí ele já é adulto, né? E andragogia, a gente trabalha esse fenômeno, porque você empurra uma adolescência que poderia ter parado aos 18 anos e já transitado para a fase adulta, e isso não acontece. Isso está sendo muito prejudicial, porque já se espera que um adulto com 24 anos ele tome decisões mais sérias acerca da sua vida, e ele ainda está preso lá a fases que ele deveria ter desenvolvido. Então eu vejo o seguinte: está na hora de nós pensarmos o estudo teológico de uma maneira diferente e pensarmos os nossos cultos. Deixa eu falar de diaconia. Culto é serviço, ok? Culto é serviço. Creio que o pastor Valmir tenha prestado serviço, né, agora há pouco lá, né? Então, culto é serviço. E a pergunta que se deve fazer é: que tipo de serviço nós estamos prestando? Porque alguns, lamentavelmente, talvez até sem saber, prestam, na verdade, um desserviço. Quer ver? Nós passamos anos pregando, ensinando a igreja. Se o pastor permitir um louvor cantado várias vezes,
no seu culto, que ele seja antibíblico e traga questões nocivas à fé, o que ele ensinou em uma década é desconstruído por meio de um cântico que está ali o tempo inteiro na mente, porque é mais fácil o crente sair da igreja lembrando do hino que ele cantou do que da ministração que a gente pregou. Sim ou não? Parece que a coisa impregna na mente dele. E às vezes algumas frases que ficam lá o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, o nosso papel hoje é um papel de levar a compreensão bíblica, o estudo bíblico, e demonstrar isso à igreja e fazer com que a igreja ela valorize tudo isso no seu tempo em uma construção. Eu achei interessante a questão do miojo, porque teve um dia desse que eu fui fazer miojo e eu achei que estava demorando demais. E eu fiquei olhando para aquele negócio e falei, rapaz, mas na época da tecnologia, será que não vão inventar um negócio para apertar o botão e sair o miojo? Olha como estamos. E isso não pode chegar na área do ensino. E é exatamente isso, né? O senhor falou aí, eu me lembrei de um livro, da Dan Keeley, que é a Síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. Interessante, porque a ideia é mostrar que Peter Pan é um menino eterno, né? Nunca cresce, não nunca amadurece. Exatamente. Aliás, o escritor aos Hebreus falou isso, né? Você já, pelo tempo, vocês não deveriam mais ser menino nem tomar leitinho. Já estava na hora de vocês serem didáscalos, mestres, estarem a favor do serviço, do trabalho e do ensino. Ou seja, então tem muito Peter Pan também nas igrejas. Tem bastante. Ok, continuando então. Como o ensino, no caso o preparo teológico, nos ajuda a lidar com esse cenário onde tudo é mutável, passageiro, nada mais é feito para durar. Esse cenário, né, como nós escrevemos aqui, em que a gente está esperando resultados imediatos. Como que o ensino teológico, o preparo teológico vai nos ajudar a lidar com isso, não só no nosso ministério pessoal, mas também para alguém que está pastoreando, para alguém que está liderando, porque, querendo ou não, os jovens, os adolescentes, os irmãos, eles são um reflexo dessa cultura, né? Chega aqui pensando dessa maneira. Como lidar com isso? Inclusive tem cenários aqui, alguns casos, de pessoas que um exemplo, evidentemente, mas a coisa é muito abrangente que isso, né? Ele espera um resultado imediato e quando não recebe aquilo, está disposto a abrir uma igreja para si, a rachar, a ir embora, ou ele ora pedindo uma coisa, né? E acha que Deus vai dar e responder. Se Deus não faz isso, é porque ou ele está em pecado, ou seja, alguma coisa acontece. Parece que isso é um sintoma também dessa geração, né? Como lidar com isso biblicamente? Como nós podemos resolver essa situação? Eu penso que é o seguinte, esses dias eu estava também palestrando e eu trabalhei a ideia do matetés, discípulo, que ocorre aí 212 vezes no Novo Testamento. O seguidor de Jesus, ele é chamado de discípulo. Apenas 3 vezes o Novo Testamento reporta esse seguidor como cristão. Apenas 3 vezes. Hoje, quem segue a Jesus é chamado de cristão. E claro que tem uma construção bíblica, teológica, seu campo semântico, embora bem pequeno, porque só 3 vezes ocorre. Mas quando a gente fala do discípulo, e eu quero resgatar um pouco isso aqui com vocês de Cuiabá, o que eu vejo lá em São Paulo e em outros lugares, muitos pensam o discipulado para aquele novo convertido, o neoconverso, que aí ele então é levado a uma escola bíblica dominical para ficar ali 90 dias, ou no máximo 6 meses, né? Aprendendo os fundamentos, as bases, os rudimentos da fé. E a grande verdade é que depois disso não se fala mais de discipulado. Não, agora ele já não é mais, né, falar de discípulo, não. Agora já se pensa ele ser um cooperador, um pastor, não quer ser mais discípulo. E eu olho e vejo a Bíblia Sagrada em seu conceito tão amplo para isso, discípulo. Quem é o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que vai até o final da sua vida comprometido e compromissado com o mestre. Com o mestre. Ele está em aprendizagem total, plena, imergido,
até o final, ainda que esse final seja um final de martírio. Ainda que seja. Ainda que ele tenha que perder a sua própria vida, ele não abre mão do Cristo. Marcos vai falar, não é? Aquele que não deixa pai, mãe, família. Eu acho interessante esse texto, porque Jesus diz assim: por minha causa e pela causa do Evangelho. E aí ele faz uma dobradinha. Não existe a causa de Cristo sem a causa do Evangelho. Não existe ser seguidor de Jesus sem aplicar em sua vida o seu conteúdo ou o conteúdo de seu ensino. Precisa ser um discípulo. Precisa ser um discípulo. Então eu vejo que hoje o papel da liderança é o papel que vocês exercem muito bem aqui, que esta casa exerce muito bem. Tive a oportunidade de estar aqui na tão tradicional escola bíblica, coordenada também pelo meu amigo pastor Valmir, que está aqui, e ver o quanto nós, a Assembleia de Deus, temos este comprometimento com o ensino constante das Escrituras. Em São Paulo, igreja liderada pelo presidente pastor José Wélito Bezerra da Costa e o vice-pastor José Wélito Costa Júnior, nós temos ali há décadas a Escola Bíblica de Obreiros, que reúnem obreiros, pessoas vocacionadas, durante 15 dias de maneira ininterrupta, manhã, tarde e noite, com palestrantes de manhã, 3 de manhã, 2 à tarde, 1 à noite, de 15 dias de maneira ininterrupta, com o café da manhã, com o almoço, tudo gratuitamente. Veja que este é o caminho. Este é o caminho, a formação de obreiros. Esta é a nossa Assembleia de Deus, atuando na formação base, nos nossos cultos, nas nossas escolas bíblicas dominicais, nos nossos cultos de ensino, mais ampla, não é? Nos cursos básicos, médios, avançados, mais acadêmicas, né? No curso de graduação, de pós, como vocês têm aqui, não é? Mestrado, doutorado, e eu oro para que o mestrado chegue, o doutorado chegue, não é? E a gente possa ter pessoas aptas para ensinar e formar outros, não é? Na área do ensino, a terem essa paixão. Quando eu fiz esse trabalho de mestrado, a minha alma estava inquieta. Cultos de ensino vazios. Cultos de festividade, de movimentos hiperlotados. E aí eu comecei a pensar o que está errado, o que está faltando. Daí veio a temática, ensino e autoridade. É o que o vice-presidente e presidente da Convenção Geral diz. O ensino precisa ter fogo do Espírito. E as pessoas precisam se apaixonar pela Escritura Sagrada. Irmãos, eu vou fazer mais uma pergunta, e aí o espaço está aberto também aos irmãos que querem contribuir com a sua pergunta. Então é interessante que você faça uma pergunta, certo? Porque às vezes, né, nós abrimos o espaço, a pessoa vem para ensinar também, e eu acho que para ensinar nós já temos um professor aqui, né? Então, se você não tem uma dúvida, então deixa para quem tem, tá certo? Então, quem tiver uma dúvida, por favor, tá bom? Vamos deixar esse espaço para isso, tá ok? Obrigado pela compreensão. Veja só, professor, o senhor disse aí, né, que o discípulo é aquele que está disposto a enfrentar a morte, se preciso for, pela causa do mestre. Né? Ou seja, ele entende que Cristo se entregou por ele e ele vai, se preciso for, se entrega pelo seu Senhor, né? E tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante, a partir do que o senhor falou, é a ideia da reflexão do Luc Ferry, filósofo italiano. Ele diz que, ele trabalha com uma definição bem meio própria, né? Mas ele diz o seguinte: sagrado é tudo aquilo pelo qual você está disposto a entregar a sua vida, a morrer. Então ele diz hoje, ele falando do nosso tempo, ele diz, olha, hoje nós vemos uma crise do sagrado porque as pessoas não estão dispostas a morrer por quase nada. Então ele fala, antigamente morria-se pela pátria, então a pátria funcionava como um lugar onde o sagrado se manifestava. Morria-se pela família, morria-se pelo seu Deus, pela sua religião. Alguém pode falar, né? Mas lá no Oriente, nós estamos falando do Ocidente. Né? Se a gente morasse no Oriente, seria lá, né?
Mas a gente está falando aqui do Ocidente. Então, esse conceito de secularização e tudo mais se dá no Ocidente. Então, aqui que nós estamos falando. No Ocidente, me parece que essa lógica, segundo Luc Ferry, do sagrado, então meio que se perdeu. Hannah Arendt também diz isso. Ela diz que a cultura, a civilização ocidental vive a crise dos seus 3 pilares, que ela fala da tradição, autoridade e religião. Nesse cenário, então, uma vez que parece que o IBGE trouxe aí uma pesquisa em que o número de evangélicos aumentou, né? Nesse cenário em que, ao mesmo tempo em que parece que quase nada é sagrado para quase todo mundo, mas, ao mesmo tempo, o índice de evangélicos está aumentando. O que está acontecendo? Que tipo de evangélico que é esse aí que a gente está tendo? Aliás, ontem eu toquei nesse ponto, né? Se a gente depurasse esse indicador, não é? Tivemos aí um crescimento, hoje quase 1/3 da população brasileira evangélicos. Se dizem ser, que é uma pesquisa, evangélicos. Mas se a gente depurasse isso, né, colocasse isso, ou implodisse isso, para ver, não é, que tipo de evangélicos são, certamente nós teríamos aí uma compreensão bastante delicada. Porque você tem muitos que se dizem evangélicos, mas são nominais. Né? Eu penso essa ideia da separação entre o profano, o sagrado e o profano, da seguinte maneira. Eu creio que isso também é uma porta que se abre pela falta do estudo teológico e da preparação teológica dos nossos obreiros. A igreja, ela careceu ser apologética desde o seu início, inclusive dentro das páginas do Novo Testamento ainda. Lembre-se que Judas, quando vai escrever sua carta, ele até preparou, planejou falar da fé que uma vez foi dada. Mas quando ele estava falando sobre isso, tinha já infiltrações no campo da teologia, que ele diz, não, eu vou ter que falar, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que combater esses falsos ensinos. O gnosticismo que estava aí atacando a fé dos irmãos. Então eu acredito que nós podemos vencer isso por meio do ensino. E você estava dizendo essa questão de pouquíssimos que quem sabe entregariam a sua vida pela causa. Eu vou puxar para o nosso lado e vou pegar o exemplo do apóstolo Pedro. Ontem eu citei que Pedro não conseguiu dizer que não era do agrupamento do Cristo, porque ele parecia com Cristo, falava como Cristo, se vestia como Cristo, ou seja, recebeu o formato de Cristo. Vocês se lembram que Jesus intercedeu a Deus por Pedro, porque Satanás queria peneirar Pedro. É como se faz com o trigo, se andar com ele. E Jesus rogou ao Pai que não desse. No Antigo Testamento nós temos uma cena bastante parecida com Jó, e naquele caso o Senhor permitiu. Pedro é alguém que trai, né, que nega. Só que quando Jesus vai ter um encontro com ele, Jesus vai, e eu acho lindo isso, muito lindo isso. Jesus não vai falar com ele o seguinte: por que você me negou? Eu disse que você faria, você disse que estaria pronto para ir até a cruz comigo. Jesus não cobra, perceba, não há cobrança. Jesus, ele vai onde precisa ir. Pedro, eu quero saber se você me ama. Tu me amas, Pedro? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro, mais do que esses? E aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo assim: pode verificar e validar. Não foi falta de amor. E Jesus o redireciona. Só que quando ele está em Atos, capítulo 2, ele recebe o revestimento de poder. E esse Pedro de outrora agora não é mais o mesmo. E a partir dali, prendem Pedro. Pedro tem uma audácia, uma autoridade.
Quando fala assim, ó, nós vamos soltar, mas a partir de agora cale-se, não fale mais do mestre. Ele se levanta como arauto dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele vai ali até próximo do ano 66, 68, quando acontece o seu martírio, e quando diz assim, ó, agora nós vamos dar cabo à sua vida. Você vai morrer como seu mestre, você vai morrer crucificado. Ele diz, eu não aceito, eu não sou digno de morrer como ele. Vira a cruz de cabeça para baixo e pode crucificar. Que Pedro é esse? É um Pedro energizado, é um Pedro cheio da presença do Senhor, é um Pedro tomado pela presença de Deus. Então, o caminho, nós pentecostais pregamos a experiência viva do relacionamento entre nós e o nosso Cristo e com o Espírito Santo, que habita em nós e nos revestiu para esta obra. Somente a partir daí é que nós podemos enfrentar lutas, desafetos, opressores e, quem sabe até, se for o caso, a própria morte. Então, nós abrimos aí espaço para a primeira pergunta. Microfone aqui, por gentileza. Pode ser o pastor, pode ser o professor. Pode ser. Minha pergunta é... Oi. Minha pergunta é, como fazer desejável ser discípulo de Cristo em uma sociedade onde ela não quer ser posicional? Porque um comentarista que eu li fala que a salvação posicional não gera encorajamento. Então, como fazer desejar? Porque o que eu vejo hoje são obreiros que poderiam ser meus professores, mas parece que são mais meninos do que eu. Um momento de culto, brincam, mas quando fala que ele vai pregar, ele almeja, olhando só aquele momento. Então, como desenvolver um discípulo de Cristo? Muito bom. É um jovem, né, que está fazendo a pergunta, um dos alunos, né? Primeiro é o seguinte, nós estamos numa sala, não sei quantas pessoas comportam nessa sala aqui, né? Dezenas de pessoas que hoje vieram para reflexões teológicas. Jesus é Deus encarnado, veio para trazer o evangelho, as boas novas, escolheu 12 homens para isso e tinha total capacidade, total poder, por ser todo poderoso, de transformar aqueles pescadores, aquele cobrador de impostos, aqueles homens simples, em acadêmicos, doutores, eruditos, apenas no poder de sua palavra. Mas até o Cristo propôs um programa de estudo que hoje daria um curso de bacharelado em teologia, quase 3 anos e meio. Aliás, mais, né? Porque se a gente pensar em 4 anos que você vem aqui para estudar apenas em um horário de 3 horas de relógio, com Jesus foi 3 anos e meio, mas era de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, era período integral. Isso, pastor Valmir, dá uma graduação, uma especialização, olha, é capaz de dar um doutorado aí. Eu estou lá em Pinheiros estudando o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e eu cheguei naquela passagem que Jesus enviou os apóstolos de 2 em 2, os discípulos de 2 em 2, depois eles retornaram, e é Jesus quem diz, vocês estão cansados, vocês não dormiram e vocês estão com fome. Eu vou levar vocês ao deserto para vocês descansarem um pouco. Ele entra no barquinho, vai para o deserto, e aí Marcos vai dizer o seguinte: a multidão descobriu que Jesus estava indo para o deserto. Foram por terra e chegaram primeiro que Jesus. Aí quando Jesus chega lá, levando os discípulos para descansar, Jesus olha a multidão, e eu acho lindo o texto de Marcos, que ele diz assim: o olhar de Jesus para a multidão, Jesus os viu como ovelhas que não têm pastor. Isto muda tudo. Isto muda tudo. Esse é o olhar de Jesus. Eles estão exaustos.
exauridos, eles estão cansados. Eles tinham acabado de vir. O que é que Jesus faz? Jesus começa a ensinar, didasco de novo. Começa a ensinar. E o ensino de Jesus não tinha hora para acabar, não. Hoje a gente fica olhando para o relógio em cada culto, se passar 10 minutos já dá problema. Jesus estendeu até o finalzinho do dia. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, é melhor despedir essa multidão, porque não tem lugar para eles se alimentarem. Eles estão sem comer. Jesus diz: dai vocês de comer a eles. Você consegue entender um negócio desse? Eles estão exauridos, já tinham vindo de missão. Eles foram para o deserto para descansar. Jesus toma ensino, toma ensino, toma ensino. E no final ainda diz para ele assim: ó, dá o que comer. Ele diz: mas onde? Não é? Ainda que tivéssemos aqui dinheiro, onde comprar? Não tem como. E Jesus diz: não, verifica o que tem. Apresentam para Jesus. Vocês se lembram? Quantos pães? E quantos? 7 pães e 2 peixinhos? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos? Ou seja, 7 elementos. Número bonito, né? Trouxeram para Jesus. Há uma diferença na segunda multiplicação com a palavra para cesto, porque nessa eles têm 12 cestos de pesca. São cestos menores. Na segunda eles têm 5 cestos, que são cestos dos gentios, maiores, quase 3 vezes maior. E é interessante o paralelo entre as duas multiplicações, porque nesta aqui, os discípulos eles vão colocar eles ali organizados de 100, de 50, vão saciar a todos e ainda sobra 12 cestos cheios, um para cada um, representando uma atividade ali entre os judeus, para os judeus. E o que eu penso? Eu penso que todo esse esforço de Jesus, a cada passo, a cada cena, a cada evento, a cada momento, tarde, manhã, noite, madrugada, preparou esses discípulos, esses apóstolos, para fazerem a diferença que eles fizeram. Não só para eles, mas eles foram responsáveis para que nós hoje tivéssemos todo esse ensinamento também que recebemos através da Escritura Sagrada. Isso vem por tradição oral e depois pela escrita desses 9 escritores que escreveram o Novo Testamento. Mais uma questão? E, meu irmão, pode falar que eu tento repetir aqui. Olha, o microfone vai chegar aí. Eu gostaria de saber porque o senhor disse sobre coach tem sido uma preocupação no meio cristão, nesse universo que nós estamos vivendo. E até sabemos porque têm surgido muitos cursos dessa natureza, do coaching. E eu gostaria assim, que o senhor ampliasse um pouco a discussão, porque nós temos casos assim já que enfrentamos, né, na oração, quando nós temos observado pessoas que têm passado por constelação e que nós sabemos que a constelação ela tem cunho espírita e o coach também tem levado as pessoas a criar, a adquirir conceitos, né, de força, de poder, de autossuficiência. Isso não é um risco de ausentar-se da dependência de Deus? Olha, seu nome? Odilza. Odilza. Eu sou do 5º semestre. Está no 5º semestre. Sim. Muito boa a sua pergunta. É um ponto de preocupação. E, recentemente, nós trouxemos esse tema para uma discussão ali na rádio de nossa igreja em São Paulo, que é a rádio da AD Belém, para falarmos um pouco sobre essa ideia de coaching e essas figuras ou essas personagens que estão surgindo, arrastando multidões, ganhando rios de dinheiro e, pasmem, usando a Bíblia Sagrada. Usando a Bíblia Sagrada. E levando, inclusive, muitos irmãos e irmãs
por caminhos tortuosos. A caríssima irmã tocou no ponto central. O Amém. ponto central é: a nossa vocação, ela vem de Deus, o nosso chamado, ele vem de Deus. É Deus quem vocaciona, e é Ele quem confirma esse chamado. E nós precisamos ter a dependência, continuarmos na dependência. O coaching, ele vai por meio de técnicas, métodos. O coaching surge, creio que vocês saibam, ele surge no meio do esporte. A partir do esporte, daquele treinador, aquele coaching que vai fazendo toda ali uma capacitação, reforçando áreas fragilizadas dos atletas cada vez mais de alto rendimento. E isso depois, ele não vem direto para a igreja, ele vai para o mundo corporativo, o mundo empresarial. Eu, durante um período, eu fui bivocacionado. O que é isso? O bivocacionado é aquele que tem a sua vocação profissional e também a vocação ministerial. Então, um período em que eu trabalhei tanto em empresas quanto também atendia o ministério da igreja. E eu trabalhei em 3 grandes corporações multinacionais e eu tive formação em coaching, porque naquela época eu era um multiplicador dentro da empresa, me tornei um executivo. Então, do esporte para o alto rendimento, isso começou a acontecer também para o alto rendimento profissional, em que se cobrava uma capacidade daqueles profissionais em produtividade, em rendimento, em fortalecimento dos seus pontos fracos e assim por diante. O pior é que ele não parou aí. Então, ele sai do esporte, do atletismo, dos esportes de alta performance, vai para o mundo corporativo, vai para o mundo empresarial e chega também nos púlpitos. Chega também na igreja. E aí você começa a ter pessoas que desenvolvem habilidades, capacidades, habilidades, por meio de técnicas, metodológicas que podem fazer alguém se tornar um bom orador, alguém que pode se tornar também, ter muita desenvoltura, ou seja, ter performance, mas não tem chamado, não tem vocação. Amém. E não Obrigada. Confia na dependência. Obrigada, doutor. E eu estou escrevendo agora um texto, conversei um pouco com o Eduardo, exatamente nessa linha. Nós, como pregadores, precisamos confiar mais em Deus e no aspecto dual da nossa atividade do que na performance com que fazemos a nossa atividade ministerial. Mas o que vemos em grandes nomes por aí, que de grande não tem muita coisa, O estilo da performance. Não, eu preciso sair bem, eu preciso parecer bem, eu preciso ter performance. E a gente vai olhar ao fundo, falta caráter, falta dependência, falta intimidade, falta o entendimento do que é ser alguém, líder, guia espiritual de outros e a responsabilidade desse chamado que está sobre os nossos ombros. Espero ter aí contribuído com o seu ponto. Maravilha. Uma última pergunta, então, e aí nós encerramos. Paz do Senhor, mestre. O Senhor falou sobre a inteligência artificial, Nós temos professores muito capacitados aqui na Faculdade FEIX, que eu aprendi com meus professores aqui, os 2 estão aqui, mas eu não vou falar o nome deles. E eu quero que o Senhor ensina mais para nós sobre o sermão que o Senhor falou na inteligência artificial. Eu sei que quando eu formo ele na inteligência artificial, eu sei que eu tenho que buscar mais Deus na presença, através da Bíblia. Mas eu quero que o Senhor fale mais para nós o que mais que a gente pode fazer, Porque hoje, outra palavra também que eu aprendi com outro professor meu também que está aqui, o logolismo, ele deve lembrar que ele ensinou para nós, que é o cérebro tecnológico das interfaces. Quando a gente está fazendo, logo a gente pensa e logo aparece o que a gente está pesquisando. Eu quero que o Senhor ensina mais para nós sobre a inteligência artificial, levando a palavra de Deus. Vamos lá. Bom, nós estamos diante de um fenômeno bastante
recente, muito recente. Isso causa preocupação para os dirigentes de faculdade, inclusive na PUC houveram muitas palestras para compreender como controlar tudo isso, como filtrar tudo isso. Antes nós tínhamos preocupação só com plágio, né, professores? Orientadores, só com plágio. Mas é possível criar um artigo científico a partir da inteligência artificial. Então, hoje nós temos muitas dúvidas ainda acerca disso. Eu tenho algo para mim. Eu sou alguém bastante tecnológico. Bastante tecnológico. E eu vou contar minha experiência para vocês. Quando eu comecei a atender a esta vocação interna, esse chamado do ministério, eu sequer tinha uma Bíblia de estudo. Eu venho realmente de um início bastante simples. Para vocês terem uma ideia, a primeira Bíblia de estudo que eu tive foi uma Bíblia pentecostal que eu financiei em 10 vezes. Então, era tudo muito difícil. Ter um comentário bíblico, ter na época, né, as chaves, né, que nos davam ali as referências, né, uma Thompson, por exemplo, né, para mim era muito difícil naquela época. E quando a gente para pensar sobre essas ferramentas, quer seja um bom comentário bíblico, por exemplo, né, não só o comentário bíblico, como também os dicionários, as enciclopédias, essas fontes extras bíblicas que, vez por outra, a gente cita, essas pesquisas, como eu fiz ontem, apresentando aqui para vocês, né, tudo isso pode ser utilizado para o ensino e aprendizado. Tudo isso pode. A própria inteligência artificial, eu não sou contra o uso dela. Até acho que ela ajuda e ajuda de forma muito rápida. Por exemplo, se eu vou escrever um artigo científico sobre qualquer que seja o assunto, se eu for fazer isso na unha, eu vou ter que entrar em vários sites, eu vou ter que entrar em várias plataformas, eu pesquiso ali, mando um comando dizendo o seguinte, localize sobre esse tema sites que abordam ou teóricos que abordem tal. Ele vai me citar ali uma série de lugares onde eu possa ir, baixar e fazer a minha pesquisa. Então, ela dá essa capacidade, né? E aí eu quero entrar no ponto cerne da questão. Será que nós estamos preparados para usar isso? Porque isto, sem dúvida, cobrará mais filtro de nós. Nós precisaremos filtrar. Precisaremos ter a capacidade de averiguar, porque também há falha. Não é? Ela é limitada. Ela não é uma inteligência natural, uma inteligência tal qual nós temos e que é desenvolvida por meio da aprendizagem. É um código-fonte. É uma tecnologia. Então, isso vai requerer de cada um de nós mais estudo, mais ensino, mais tempo gasto, não é? Para que a gente possa confiar naquilo que será produzido, naquilo que será entregue. Do contrário, nós vamos para aquela famosa tecla, Ctrl+C, Ctrl+V, está pronto o trabalho. Isso é interessante, né? O próprio Supremo, Supremo Tribunal Federal, tem trabalhado a questão das próprias teses, né? Através da inteligência artificial. Por quê? Eu trabalhei como executivo, chefiei algumas áreas, inclusive a área de TI. E trabalhei muito com a questão de banco de dados. Na verdade, essa inteligência artificial nada é do que um hiper monstro banco de dados geral que vai armazenando informações, que vai armazenando tendências, não é? Tudo aquilo que você escolhe, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você gosta, isso vai sendo produzido em informação e vai virando código. E depois é o famoso if, né? Se, as condicionantes. Então, se isso, se aquilo outro, então isso, então aquilo outro. Né? Isso é programação. E isso vai nos ajudar muito. Então, quando a gente trabalhava os dados de uma empresa e a gente queria a consolidação, a concatenação e uma série de coisas, resultados, precisamos de sistema. Precisava ter ali, né, algoritmos que iriam trabalhando isso para facilitar. Porque se a gente colocasse no papel de pão, na caderneta, como era antigamente, isso seria um negócio, né,
sem condição alguma. E eu preciso dizer, não tem volta. Isso tende a avançar cada vez mais. Nós precisamos estar preparados também para isso. David, se aproxima aqui. A última pergunta com o David, então, e aí nós encerramos. Veja só, eu uso a versão... Se aproxima, ele vai colocar o microfone aqui, David. Uso a versão paga do ChatGPT, porque aquela versão gratuita tem limite, né? Sim. E antes eu ficava ali, por exemplo, um dia da semana todinho preparando aula para a semana toda. Agora você vai lá e coloca lá os tópicos. Eu vou dar aula, por exemplo, sobre o pensamento de René Descartes. Eu coloco lá, cogito ergo sum, racionalismo cartesiano, e vou pondo os tópicos. E ele me dá aquilo ali. É muito fácil. Agora, se você não sabe pedir, você nunca vai... Né? O Jesus já falou sobre isso, né? O que move o mundo são as perguntas. Inclusive está na Bíblia. Né? Se você não sabe pedir, meu amigo, você não Pede vai... mal. Exatamente, Pede mal, mal. tá vendo? E um outro ponto interessante, né, é que o ChatGPT, ele pode te dar, além de te dar informações, às vezes, equivocadas, ele inventa, às vezes, dados também. Então, Até citações ele inventa. Exatamente, citações. Eu estava fazendo uma pesquisa ali e tal. Eu queria livros desse tema aqui. Me vê o que você tem aí. Aí mandou um livro lá. Eu falei, nossa, mas esse livro é muito bom, esse tema aqui. Nunca vi, né? Eu falei, tá. Daí eu peguei, vou pesquisar agora o livro para ver se eu acho. Não achei o livro em lugar nenhum. Aí eu perguntei, tá, da onde você tirou esse livro aqui? Aí ele falou, olha, esse livro, na verdade, não existe em nenhum lugar. Eu falei, mas foi você que me deu o livro. Já está discutindo com a inteligência. Exatamente, foi você que me deu o livro. Me perdoa, realmente, eu acabei aqui... Pediu perdão? Aqui. Então está perdoado. Aí, se arrependeu. Aí você fala assim, ó, tá bom, tá desculpado, mas não faça mais, vai não peques mais, entendeu? Por favor, David. Pastor, o senhor, no começo da sua fala, o senhor comentou, e também o Jonas veio tocar nesse ponto, a respeito desse contexto que nós estamos vendo muito superficial, né? Da questão do miojo, do fast food, etc. Relativismo. Né? Pensando no lado do ensinador, né? Nessa formação, e aí o senhor até comentou dessa escola bíblica que é ininterrupta, 15 dias, etc. Pensando na formação desse obreiro, desse pensamento teológico, bíblico, né, que a gente vai ter que passar, ou seja, a gente que eu falo no sentido futuro, né, no meu caso, quando eu for ter que ensinar alguém, eu vou ter que passar para frente o que eu aprendi e estou aprendendo, né? Pensando pelo lado do ensinador, considerando esse contexto superficial das relações que estão além da igreja. É um ser que é biopsicossocial, ele é formado lá fora, com o seu núcleo familiar, ele chega na igreja e ele já está influenciado por essa superficialidade. Quando ele vai se alimentar da palavra, no caso, né, ele quer ser uma coisa, quer que seja rápido. E aí vem a questão, como que a gente vai superar esses desafios? Porque tem uma linha tênue entre eu dar para ele um alimento que ele consiga comer, no caso, aquela coisa mais simples, mas eu também não posso ser somente superficial, porque eu vejo uma dificuldade dentro das nossas realidades, é a questão, eu tenho que ser didático, igual o senhor comentou, o pastor lá que foi ensinar estava sendo muito culto, eu tenho que ser didático, mas eu tenho que falar algo que é um pouquinho mais aprofundado, tenho que fazer um estudo sistemático, e no entanto, por causa dessa questão que é superficial, não se é muito bem visto quando a gente começa a falar uma coisa mais profunda acerca de assunto. Eu, pela misericórdia, eu sou a professor de escola dominical. Quando eu quero falar uma coisa um pouquinho mais profunda, já não tem uma aceitação boa. Porque eu não gosto, tá errado, né? Não tem didática, né? Enfim, como que a gente vai superar esses desafios e pensar a longo prazo? Porque eu sei que daqui 5 anos, infelizmente, a gente não vai conseguir ter um pensamento cristão e teológico do que a gente quer. Talvez a gente vai chegar lá. Mas até lá, como que é o caminho? Quais são as orientações que o senhor passa, por exemplo, para mim, enquanto professor, enquanto uma pessoa que quer passar para alguém? Para não ser, para essa linha tênue entre didático, mas também não pode ser superficial. Como manter o equilíbrio aí, né? Isso. Primeiro o seguinte, quando eu trago a questão da didática, não envolve ser raso ou profundo, envolve ser claro, né? Envolve alcançar o objetivo por meio da ferramenta que é o ensino, né? Mas o senhor estava falando e eu estava pensando nos movimentos que não sei se aqui tem, mas lá em São Paulo está cheio.
Não sei se tem psicólogo aqui, né? Mas a psicologia ela trabalha a ideia de que a absorção de uma temática, seja qual for, em ambiente, e aí tem todo o formato padrão, tal, é de no máximo 15 minutos. E aí tem igreja já que elas fazem exatamente isso, aquelas pílulas. É 15 minutos de mensagem só. E vez por outra a gente vê culto dentro da Assembleia de Deus que não se tem um tempo suficiente para gerar reflexão. Gerar reflexão. E nós precisamos de tempo para gerar reflexão. Olha o tempo gasto aqui, olha a quantidade de perguntas. E o que nós estamos fazendo aqui? Não é? Aquele famoso lá do interior, queimando pestana, refletindo. Não é? E isso é uma tendência. Isso é uma tendência. A primeira coisa que eu penso que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro, estarmos robustos o suficientes para não diminuirmos essa intensidade com a qual nós estamos agora colocando em escola teológica, escola bíblica dominical, alunos interessados para o aprofundamento do texto e tal, por conta desta opressão que vem ou desses rótulos que a gente acaba conquistando. Por exemplo, eu tenho amigos, colegas de ministério, que falam assim: teólogo é frio. Eu sou rotulado. Nós temos pregadores em púlpito que usam e batem na teologia para conseguir glória a Deus, aleluia e tal. E alguns, inclusive, aplaudem. Né? Pode falar, vamos ver. Inclusive, eles vibram com isto. E aí está o perigo. Porque se eu falo contra a teologia, e o pior, teve um em específico que ele falou contra a teologia, mas o sermão dele era teológico. E ele não teve como fazer aquele sermão sem ter passado por passos teológicos. Mas aí é aquele tipo de coisa: eu falo aquilo que dá like, eu falo aquilo que dá movimento, eu falo aquilo que dá aceitação. Não, nós temos que ter compromisso com o conteúdo da Sagrada Escritura e com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós temos que ter compromisso. O que vocês estão fazendo aqui é algo muito sério, muito caro, muito especial. Vocês estão formando pensadores, pessoas que vão refletir e que vão levar outros a refletirem também. Então precisamos vencer isso. Esse é o nosso desafio. E o caminho é a gente se tornar apto, para o ensino, ou seja, robusto, para enfrentar cada vez mais. Eu tenho percebido uma fagulha de esperança. Os nossos jovens, eles estão tendo muita dificuldade de participarem de cultos onde não se tem uma apresentação de um estudo mais sério, mais profundo, mais organizado, mais pedagógico, mais didático. E muitas vezes, em alguns casos, deixando nossas igrejas para ir para outras que não têm sequer a nossa fé, por conta deste método de aprendizagem. Está na hora de nós mudarmos isto, levarmos isso para as nossas igrejas, para as nossas atividades, quer seja escola bíblica dominical, ensino, culto, até uma mensagem. Eu sei que existem pregadores que pregam, você não sabe quando começou, não sabe o meio, não sabe o desenvolvimento, não sabe o fim, e na maior parte das vezes, em algumas vezes, ele lê o texto e sequer fala sobre o texto. Quando lê o texto. Porque eu já tive que aprender, meu amigo, você não leu a Bíblia, você pregou o quê? Não, pastor, estava tudo no meu coração, tudo na minha mente. Pai, citou então. Você não abriu a Bíblia, você não leu o texto, você não partiu do texto. As famosas aí exegeses, Ok? Espero ter contribuído aí com a reflexão. Maravilha, professor.